Bom dia, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo. Por que a decisão de escrever um livro nesse momento da vida? Bem, chega um determinado momento que você tem muitas experiências, vive muitas situações, algumas fáceis, outras difíceis, e essa jornada me deixou uma série de conhecimentos e atitudes, e achei importante deixar isto para que, não que fosse um legado, mas que pudesse auxiliar pessoas, mas principalmente jovens, a tomar decisões, muitas vezes situações difíceis. E, inclusive, Felipe, esse livro, na realidade, ele não é só desses 25 anos de Renner. Uhum. Ele conta toda a minha jornada, desde a decisão da minha vida profissional, porque um dia eu quis ser engenheiro químico e acabei sendo administrador de empresas, né? Como foi tomar essa decisão? Isso, por exemplo, muitas vezes um jovem, ele talvez não goste tanto de uma faculdade, mas ele continua e poderia ter tomado uma decisão, não, mas se eu realmente gosto, da minha paixão é outra, eu tenho que ter a coragem de tomar a decisão. Então é uma coisa até um pouquinho mais ampla, né, do que só a Renner. Vamos relembrar isso. Por que o jovem que queria ser engenheiro químico se transforma aí em um executivo, um administrador de empresas focado no varejo? Qual foi o momento da decisão? Qual foi o motivo principal dessa decisão? Bem, Felipe, na verdade precisaríamos assim de muito mais tempo, mas quando chegou um determinado momento, mesmo tendo estudado, fazendo, por exemplo, um cursinho voltado para engenharia, isso foi em São Paulo. Aliás, essa foi uma outra decisão, porque eu fui aprovado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em engenharia química, que na época era o máximo dos máximos, e eu tranquei a minha matrícula e fui fazer um cursinho em São Paulo para fazer engenharia química na Escola Politécnica Escola Politécnica de São Paulo, né? Então, por quê? Porque algo me dizia que eu queria o melhor dos melhores. Eu fiquei sabendo que a Politécnica era a melhor escola de engenharia química do Brasil. Então, eu vou lá que eu vou fazer no vestibular. Então, é uma decisão difícil, não é? Poxa, eu tinha tudo, eu tinha sido aprovado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu ouvi meu coração e foi numa direção diferente. E mesmo assim, quando eu estava fazendo o cursinho, depois de 7, 8 meses, eu comecei a tomar contato com marketing, que na ocasião era uma palavra assim desconhecida. Eu comecei a ler alguma coisa e falei, mas é isso que eu gosto. Então, me desculpe, engenharia química, mas eu vou fazer administração de empresas. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu achei a minha paixão, né? E depois disso, circunstancialmente, meu primeiro estágio, né, e depois emprego foi na área de varejo, no maior atacadista do Brasil na época, J. Alves Veríssimo, e também tinha uma rede de hipermercados muito forte, e eu comecei meu estágio contemplou muito estar próximo do cliente, estar na linha de frente. No meu estágio, eu até repus produtos no supermercado, só para você ter uma ideia. Sim. Então, isso me marcou, e eu disse, é disso que eu gosto, vamos em frente. Bom, esse é o exemplo que tu usa até hoje, né? Porque seguidamente as pessoas te encontram dentro das lojas Renner, algumas vezes nas concorrentes, mas dentro da Renner, muitas vezes metendo a mão na massa, olhando ali, apontando, né? E isso tu continua carregando, né? Exato, porque eu faço isso com prazer. E muitas vezes você imagina assim, puxa, o principal executivo de uma companhia toma muitas decisões estratégicas. Sim, eu tomo muitas decisões que são estratégicas com uma equipe, mas se eu não estou próximo do mercado, eu vou tomar decisões que são inaplicáveis, que não são realistas. Então, eu defendo a tese de que você tem que, sim,
estar na sua posição dentro da empresa, mas ter a humildade de estar muito próximo do mercado, porque é lá que a gente aprende. É o vendedor da Renner que me ensina muita coisa. É o gerente da Renner que me ensina muita coisa. E aí, quando eu tenho que tomar decisões mais estratégicas, eu sei que esta decisão ela vai de encontro ao que o consumidor quer. Em 1991, quando tu entrou na Renner como superintendente, tu encontrou uma empresa com 8 lojas, 800 colaboradores, valor de mercado inferior a US$ 1 milhão. Hoje, a Renner se transformou na maior varejista de moda do Brasil, está avaliada em US$ 6 bilhões na Bolsa, são 19 mil colaboradores, mais de 480 unidades no Brasil, recente expansão para o exterior, Uruguai, onde vocês vão abrir 4 lojas até o início de 2018 e depois deve seguir Mercosul afora. Eu sei que nós não temos tempo, mas como é que isso foi possível? Qual é o pulo do gato? Quem que tu focou? Na realidade, Felipe, são US$ 7 bilhões. São 7 bilhões hoje? Exatamente. Tem que olhar todo dia na Bovespa o valor, é esse? E, ao mesmo tempo, quanto mais aumenta o valor, mais o peso das minhas costas aumenta. Mas tudo bem, eu faço o que eu gosto. Não, veja, Felipe, eu acho que o primeiro é que a marca Renner tinha um enorme potencial. O Sr. J. Renner, que foi o fundador de uma organização J. Renner, ele deixou muitos valores, a sua equipe dos executivos na época. Então, ela tinha circunstancialmente um desposicionamento de mercado, mas era uma marca forte. Então, nós construímos tudo isso em cima de uma marca forte, lógico, só aqui no Rio Grande do Sul, e também os valores que nós hoje temos têm muito a ver do fundador da empresa, certo? E aí você começa nós definimos, por exemplo, que a Renner a sua especialidade seria moda. Nós não venderíamos móveis eletrodomésticos, não venderíamos, enfim, nos focaríamos na moda. E na época, era uma tendência que se via que as tradicionais lojas de departamento seriam especializadas em moda. E apostamos nisso e fomos avançando. Concorrentes fortes na época faliram, como o MAP e Mesbla, e acabamos abrindo espaço para que nós avançássemos, mas principalmente, eu acho que o grande diferenciador foi o seguinte: o que nós queremos fazer? Nós queremos satisfazer os consumidores? Não, nós queremos encantar. Encantar é superar as expectativas do consumidor. Então, todos os 800 pessoas na época e hoje as 19 mil pessoas têm que continuamente encantar consumidores, superar as suas expectativas. Seja os arquitetos que fazem as lojas, seja o pessoal da área de compras, seja o pessoal de tecnologia. Então, esse crescimento todo, talvez se eu pudesse dizer numa frase, né, porque nós decidimos encantar os clientes. Então, essa é a fórmula. E com isso... Por isso o poder do encantamento. Exatamente. É o grande responsável por todos esses números que você detalhou. Galo, eu sei que você tem aí o planejamento estratégico hoje, mas vamos lá. A situação é a seguinte: você entrou na Renner como uma empresa familiar. A Renner foi vendida para a JC Penney. A JC Penney pulverizou a Renner na primeira corporation brasileira, valor hoje de US$ 7 bilhões da Renner. A Renner hoje vale mais que a JC Penney, que já foi a controladora dela, por exemplo, né? Me dá, assim, 3 pontos, né? Quais são os acertos na estratégia, né? O que fez essa Renner esse sucesso, assim? Tem como 3 coisas, assim, Felipe. Olha, aqui a gente acertou nesses 25 anos e a gente pegou e fez tudo isso, saiu de uma empresa familiar e hoje é uma empresa de 7 bilhões na Bolsa. Bem, só por curiosidade, né? Mas a JCPenney hoje vale $1,2 bilhão. Vê só. Inclusive, recentemente, os americanos já te convidaram para presidir a JCPenney ou não? Não, eu estou feliz aqui onde eu estou, certo? Mas eu tenho certeza que quando eles veem o valor da Renner,
realmente eles devem pensar muito o porquê que a gente deixou o Brasil e vendeu a Renner, né? Uhum. Bom, mas respondendo a sua pergunta, três coisas. Em primeiro lugar, eu acho que nós tivemos a habilidade de fazer a gestão dessas mudanças. Como você mesmo falou, são ciclos, e é uma curiosidade, são ciclos de 7 anos. Então, cada transformação dessas, familiar, para subsidiário de uma multinacional, para corporation, agora para um fast retailer, e futuramente, e agora já numa empresa digital, a fazer a gestão da mudança, a preparar as pessoas para essa mudança, eu acho que sempre foi muito, muito importante, né? Segundo lugar, tendo uma direção, sabendo onde você quer ir, nós rezamos todo dia o Pai Nosso: não me deixeis cair em tentação, né, de me desviar do que eu acho que é certo dessa companhia, do que o consumidor acha que gosta, se encanta por essa companhia. Acho que isso é muito importante, a disciplina, a determinação, a consistência, né? E talvez terceiro foi, digamos, a visão de que o mercado evolui e você tem que evoluir junto, né? Então hoje, por exemplo, nós estamos entrando na era digital, bem diferente do que há 20, 25 anos atrás. Então, observar essas mudanças e rapidamente se adequar a elas. Qual é a ambição da Renner hoje, hein? É continuar crescendo organicamente? Tem um sonho grandioso, né? Essa ambição estratégica maior? Essa é uma player mundial? Como é que é isso? Bem, nós éramos do Rio Grande do Sul, queríamos ser a melhor da região sul. Depois, quando chegamos lá, queremos ser a melhor do Brasil. Hoje é que a gente quer ser a melhor das Américas. Uhum. Ou seja, um dia a melhor do mundo. Não, acho que não, talvez, certo? Mas eu acho que é importante a gente realizar os sonhos, e aí, quando está esse realizado, passar para o próximo. E tem muita coisa para ser a melhor das Américas, muita coisa por fazer, e é óbvio aproveitar o potencial aqui do Brasil. Hoje, por exemplo, a Renner, nós temos 318 lojas, mas nós sabemos que até 2021, nós queremos ter 450 lojas Renner só aqui no Brasil. Então tem muita coisa para se fazer no Brasil também. Deixa eu dizer o seguinte, esse número de 480, na verdade, tem Camicado e tem Yukon junto, né? Aí são 480, não, 318 Renner. Sim. E o número de 480, e o número de 480 tem Camicado e Yukon, né, junto, que também pertencem às lojas Renner, né? Perfeito, são sim. Quando o mercado olha para a Renner, o mercado olha para ti, né? Tu é o responsável, tu é a cara de uma corporation. Como é que é isso? E como é que se trata sucessão, longo prazo, né? Como é que tu olha isso agora? Veja, ninguém faz nada sozinho. A Renner tem uma grande equipe, da qual, aliás, eu me orgulho, e o meu grande desafio é exatamente que essa história continue, né? Que a jornada continue, como eu digo no meu livro, certo? Então, preparar as pessoas, né? Investir em pessoas, ter certeza que as pessoas absorveram a cultura corporativa, que, aliás, cultura é também extremamente importante, né? Então, cultura, simplicidade das operações, consistência, né? Tudo isso é que eu acabo explorando no livro e que eu pratico dentro da Renner, e que tenho certeza que a equipe pratica, e que com isso a jornada vai continuar independentemente de mim ou não. Eu juro que eu não quero que tu saia da Renner, tá? Mas é o seguinte, já tem sucessão, tem programa de sucessão, candidatos sendo preparados, é isso? Com certeza. Nós temos sucessão, existe um programa de sucessão que não só para o presidente da empresa, como para os diretores e para os gerentes gerais. Ninguém consegue crescer numa empresa se não tem seu sucessor. Então a gente pensa até em sucessor de gerentes gerais, de lojas, formação de gente. Vocês têm,
tu tem prazo? Tu já determinou quanto tempo mais tu fica, essas coisas assim? Ou isso é estratégico demais para eu te perguntar? Não, na verdade a entrevista começou sobre o livro, né? Nós estamos... Mas isso não está no livro? Hã? Eu imagino Não, que essas não, coisas estejam no livro. não, sim, estão, exatamente, estão justamente todos esses valores que eu já falei, simplicidade, cultura, a importância das pessoas, né? É aí que eu dedico um capítulo para cada um desses itens, né? Para Uhum. mostrar como isso é importante, né? Isso é, digamos assim, o oxigênio de uma empresa. Toda empresa tem uma cultura. No livro eu mostro exatamente a importância da cultura, a importância da formação de pessoas, né? Que ninguém faz nada sozinho. E o mais importante de tudo é que quando você define um sonho, uma direção, todos têm que conhecer essa direção, esse sonho, independentemente da sua função na empresa, mas e principalmente de qual é o papel de cada um na Uhum. realização desse sonho. Também é uma coisa que eu falo no livro, no sentido de como um líder, um dono de uma empresa, ou até um executivo de uma área, ele tem que conquistar a sua equipe para que se algo aconteça. Quais são as leis da simplicidade? Bom, as leis da simplicidade são, em primeiro lugar, ser uma empresa simples, ser uma empresa que tenha, por exemplo, controles, né, relatórios, controles, aqueles propícios próprios para uma gestão, não ter relatórios de desconfiança. Não é? Isso faz com que uma empresa se torne extremamente burocrática. Né? Se você não confia nas pessoas, é um problema muito sério. Né? Fora isso, tem exatamente só... sempre que você faz alguma coisa, assim, bom, o cliente está disposto a pagar por isto, né? Senão, então, todas essas atitudes, né, que eu conto no livro, de outras Sim. palavras, ele define uma empresa simples, até porque hoje, o modelo hoje de operação de uma loja como a Renner é ser uma loja fast, que reage rapidamente. Se você quer ser rápido, você não pode ser complexo. Certo. Quem é complexo não é rápido. Então, foco, por exemplo, né? Uma coisa que a gente fala muito, foco, mundialmente, eu preciso focar nisso. Foco não é o que você tem que fazer. Foco é o que você tem que deixar de fazer. Né? Porque com isso você joga a sua energia no essencial, não numa série de coisas secundárias que não são importantes. E principalmente, nós temos que nos conscientizar que é muito mais difícil ser simples do que ser complexo. Então, é uma luta constante para não cair na complexidade. Deixa eu te fazer duas perguntas finais. A primeira, há algum tempo, né, eu ainda estava mais focado em descobrir lá atrás, eu não me lembro qual das eleições, quem seriam os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, e muita gente me falou o seguinte, olha, estamos indo atrás de empresários, e um dos empresários citados naquele momento era você. Você efetivamente foi convidado já para ingressar em partidos, né? Isso te encanta no futuro? Isso é um projeto de futuro? Você tem alguma visão, né, de sair da vida empresarial e ir para a vida política no futuro? Convites não faltam. Não tenho nenhuma intenção. Não está na minha visão de futuro. Tá. Quais são os conceitos de gestão empresarial que você recomendaria, por exemplo, para o governo gaúcho ou o governo brasileiro, você cresceu tudo isso com a Renner cresceu tudo isso em meio a sucessivas crises. Houve momentos de expansão do país, de crescimento do país, mas na média sempre foram muito baixos. Vocês cresceram sempre bem acima do crescimento. Quando você olha para o setor público, quais são os conselhos? Assim, onde é que você aponta que você mudaria? Bom, no fundo, estamos sempre falando de gestão. Certo. Gestão de um país, gestão de um estado, gestão de uma empresa, gestão de um clube de futebol e até a própria gestão da família do ponto de vista material. Né? Então, a gestão é tudo. Eu recomendaria que o pessoal lesse o meu livro, certo? E visse princípios de gestão que podem ser extremamente utilizados do governo do estado também,
outro lugar. Dá para aplicar. Hoje, Dá para aplicar. hoje você é guru, é citado nas faculdades de administração, de economia, é convidado a todo momento para dar palestras para essa gurizada e todo mundo fica encantado. Esse poder do encantamento, que é o título do livro, tu leva para esses encontros. Quem são ou foram os teus gurus? Bom, só uma curiosidade, certo? Eu hoje não tenho tempo para fazer tantas palestras como eu gostaria. Mas foi exatamente fazendo essas palestras, no final, as pessoas vinham conversar comigo e diziam, puxa, coisa interessante o que você falou, por que você não coloca isso no livro? Então, este foi o início, certo? Foi a sementinha que me fez, puxa, vamos deixar alguma coisa, vamos deixar um legado. Com relação a gurus, tá? É óbvio que eu gosto muito de ler, eu adoro leitura. Eu acho que tem os gurus de administração, como é o Jim Collins, o próprio Peter Drucker, que ainda continua atual. Mas eu parto do seguinte pressuposto. Eu tive já vários superiores, certo? Para mim é o seguinte, essa pessoa que é o meu líder hoje, o que ele tem de bom? Então eu tenho vários gurus. Eu vou incorporando situações de várias pessoas que eu acho interessante e vou incorporando na minha vida, certo? Não há assim o grande guru. Aproveite todas as situações, né? Se você olhe para cima, veja o seu líder, pode ser que ele tenha algumas coisas que você não goste, pode ser que tenha algumas coisas que talvez você não concorde, mas olhe para algumas coisas que ele faz e faz muito bem e ele vai ser o seu guru. Como é que é ser guru da gurizada hoje? É ser simples, ser autêntico, enfim, contar a verdade, e explicar o porquê das coisas. De novo, o meu livro só tem um objetivo, não é contar minha vida, certo? Meu objetivo é deixar um legado para todos, inclusive, mas principalmente os jovens, do que eu aprendi que pode ser útil para esse pessoal. Esse, Felipe, só para destacar, por isto que eu resolvi colocar tudo isso no papel. Não é para contar a minha vida, não. É para deixar o que eu aprendi. Até porque o livro é teu com 60 entrevistados, né? São mais de 60 entrevistas, né? Quer dizer, há citações de outras pessoas, exemplos de outras pessoas, né? Tem muito material no livro que é produzido a partir do teu conhecimento, mas também tu agregou, né, outras pessoas, né? Isso, porque na medida que eu ia descrevendo todas essas situações, toda essa jornada, poxa, esse personagem foi importante. Então, o ghostwriter que me ajudou a escrever o livro, então vamos entrevistar essa pessoa. Então, para ver o outro lado também, qual é a visão dessa pessoa, eu tenho uma visão a respeito dessa situação que aconteceu. Vamos ver o que outra pessoa achou disso. Quem quiser conhecer o livro, né, compre hoje. Vá à sessão de autógrafos, 18h30 na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, pega o autógrafo do Galó, já sai de lá lendo O Poder do Encantamento da Planeta. Galó, muito obrigado aí pela disposição aí, por conversar conosco nessa tua agenda sempre apertada aí, um excelente dia de trabalho. Está fazendo planejamento estratégico, um bom dia para fazer esse planejamento estratégico da empresa, né? Com certeza. Você tem que ser multifuncional, meu amigo, senão a coisa não anda. Que hora tu sai do Sheraton para ir pro Bourbon, rapaz? Provavelmente 4h30, 5h, por aí. Tá certo. Mas é impossível, Felipe, só acrescentando, é até as 21h30, certo? Então serão 3 horas aí para exatamente deixar o pessoal mais à vontade, mais dar mais tempo para isso. Tá certo. Quantas canetas tu preparou? Eu acho que 2 são suficientes. Eu acho que serão, olha, suficientes, mas leva uma terceira de reserva, tá? Vai que, né? Um abraço, querido. Você, muito obrigado, Felipe. Um abraço a todos.